Salário de Nino acertado? Entenda a notícia. A busca pelo camisa 9 ou talvez 18. Entenda a situação. Três candidatos à lateral direita do Palmeiras e um já tá em casa. A estreia de John Arias e Paulinho finalmente e a análise da partida contra o Guarani. Fala família Palmeiras 90 mais, uma alegria estar aqui com vocês de novo depois de um dia ali de descanso, né? Muita coisa pra gente atualizar e trocar essa ideia com você. A parte mais divertida do seu dia começou e vamos lá. Sem frescura, vamos começar falando da situação do Danilo, tá? Hoje a gente viu uma reportagem dizendo que o Danilo está muito insatisfeito jogando com a camisa do Botafogo, e aí é uma opinião minha, pautada em tudo que a gente viu nos últimos dias, né? Parece que o Danilo está vivendo uma realidade complicada, porque ele não quer estar no Botafogo, e pra ser sincero, faz até sentido tudo isso, né? O Danilo é muito identificado com o Palmeiras e tá surgindo então essa possibilidade, tá? Quando o John Textor, recentemente, né, enviou um ofício para o Palmeiras pedindo para que o Verdão saísse um pouquinho ali, né, da situação de negociação com ele, que desse um espaço para que o Botafogo pudesse se organizar financeiramente, pagar as dívidas que tinha com o Danilo para poder mantê-lo, né, no Botafogo. Todo mundo soube entender o posicionamento do Verdão, o Palmeiras deu um passo atrás, mas a situação entre Danilo e Botafogo, ao que tudo indica, parece estar insustentável. E por conta de tudo isso, será que o Palmeiras tem condição de fazer um movimento agressivo para trazer o jogador? Eu estou acompanhando isso de perto para te atualizar, tá? Então, no momento atual, Danilo e Botafogo ainda não se entenderam e há sim uma possibilidade de que o Palmeiras aproveite essa brecha para colocar grana na mesa do Botafogo. O Danilo não tem tanto mercado na Europa recentemente, tá? Sobre o Fabinho, né? Muita gente me perguntando aí notícias, novidades a respeito do Fabinho, nós vamos te trazer aqui as informações, mas até agora não teve muita mudança, tá? O Palmeiras está estudando a possibilidade de trazer o Fabinho agora no meio do ano, em junho. Por que a gente fala de estudando? O governo saudita comandava ali, né? Era o principal investidor do Al Ittihad, clube do Fabinho. Só que eles se retiraram dessa gestão de clubes, né, e venderam para um outro fundo, um fundo de investimento. E com o fundo de investimento, não sei se vocês têm uma noção, mas é grana, é retorno, né? Então, por conta disso, pode ser que o salário do Fabinho seja realmente considerado algo muito alto e que ele seja negociado. Negociado não, né? Mas que ele não tenha a sua renovação de contrato. Isso acontecendo, gente, o Fabinho vai estar livre no mercado. Ele pode sim ir para um clube de segundo escalão na Europa, pode ir para uma liga alternativa como a mexicana, a americana, pode acontecer, tá? Mas o Palmeiras tem sim um largo campo de corrida na frente dos outros clubes, porque já tratou muita coisa com o Fabinho, né? Também estamos acompanhando e vamos te trazer a novidade. Gente, falando em novidade, vocês sabem que o canal Palmeiras 90 Mais é um dos canais que mais crescem no YouTube, né? Sobretudo com relação a essa questão do Palmeiras, e eu sou muito grato a vocês por tudo isso. E vocês sabem também que aqui não vai entrar de maneira nenhuma nada que prejudique vocês, né? Mas eu preciso fazer o canal ele ganhar uma sustentação. E a forma que a gente encontrou foi de criar um infoproduto, um produto digital, tá? Uma revista do Palmeiras, cujo nome vai ser escolhido por você que está me assistindo. São mais de 224 mil pessoas que passam aqui pelo canal mensalmente. Então nós criamos uma enquete. Eu quero saber qual nome te agrada mais e eu tô fixando aqui nos comentários desse vídeo as 4 opções disponíveis e o placar que temos atualmente. Quero que você me diga a sua opinião a respeito para a gente definir esse projeto. Eu me uni, tá, a uma jornalista para construir essa revista que provavelmente vai ser disponibilizada agora dia 21 pelo valor de R$ 29,90, tá? É um valor ali, poxa, muito pequeno, né? Ninguém no nosso ramo aqui de notícias do Palmeiras faz um projeto igual, então nós estamos iniciando essa trajetória aí, eu quero que você me acompanhe e me diga nos comentários se te interessa a aquisição dessa revista, trazendo os jogos do Palmeiras, quando vai ser, onde vai transmitir, notícias das crias da academia, notícias de ídolos antigos do Palmeiras e principalmente informação com o bastidor do mercado da bola, tá bom? Vamos prosseguir aqui o nosso vídeo, porque o Palmeiras está buscando um movimento, né, por um atacante. A gente sabe que
O Flaco Lopes se desenvolveu, cara, absurdamente. O que ele tá jogando de bola é algo assim muito fora da realidade, né? Sobretudo quando ele se preparou fisicamente, né? E amadureceu o futebol dele. Ele tá jogando muita bola desde o ano passado, né? O Palmeiras também tem o Vitor Roque muito assediado por clubes da Europa. Então, assim, é ponto de honra. O Verdão tá trabalhando para tentar trazer um camisa 9. Luigi deu uma evoluída, a gente não pode negar isso, né? Ele tem conseguido apertar muito a marcação, recuperado bolas importantes, e se ele não é um gênio, como a gente sabe que não é, pelo menos ele tá mostrando agora vontade. Vamos ver como é que o Palmeiras vai ficar. E com a possível saída, possível não, já tá certo, né? Com a saída do Bruno Rodrigues pro Cruzeiro, vai ficar um gap ali, uma lacuna que o Palmeiras vai precisar preencher. Então vamos lá. O Palmeiras está sondando de perto o Marcos Leonardo, você já sabe disso, você acompanha aqui o canal. A possibilidade de empréstimo dele do Al Hilal é grande, existe, os clubes estão monitorando, Flamengo, Grêmio, São Paulo, Juventus da Itália, tem informação que a Lazio quer o jogador. Eu acho que ele até caberia muito bem na Lazio, né? A Juventus não pratica o futebol que vai ser favorável para ele. E falando a respeito do Nino, rapaziada, ó, atenção, tá? O setorista Romário Júnior trouxe a informação, eu não sei se é verdade, tá? Mas a informação tem que ser falada pra gente conversar, né? De que o Palmeiras acertou o salário de 1,2 milhões com o Nino, que tá tudo certo com o Nino, tá? E que a proposta já está avançando no Zenit para que tenhamos novas informações ainda essa semana e que o Palmeiras vai trazer o Nino. Em princípio é isso, tá? E eu quero ver a sua opinião. Me diz nos comentários o que você acha. É um salário alto, mas assim, com base no futebol, né? Quando a gente para pensar na realidade que a gente vive, é um absurdo, né? Um professor, um policial ganhando, enfim, e um jogador ganhando 1 milhão. Mas quando a gente para pra pensar na realidade do futebol, beleza. É um número normal ali, né? Infelizmente. E aí? Faz sentido pro Palmeiras de fato trazer o Nino? Deixa a sua opinião nos comentários. Vamos ver como é que essa situação vai se desenvolver, mas o Palmeiras está buscando esse camisa 9 e eu quero que você me dê sugestões aqui. Usa a sua criatividade e me traz opções de jogadores que seriam viáveis para vestir a camisa 9 do Palmeiras ou a 18, né? O 18 é o centroavante reserva, né? Eu acho que o Palmeiras tem que mirar uma contratação de um jogador que vai fazer sentido. Porque se a gente vender o Flaco por 200 milhões de reais, como tá se especulando por aí, cara, alguém vai ter que vestir essa camisa, né? Paulinho tá voltando agora e nós já vamos falar disso, mas o Palmeiras vai precisar de um jogador reserva de nível e de repente até um jogador que possa brigar pela titularidade. O nome que eu gosto muito, muita gente é contra, mas assim, é minha opinião, eu gosto muito do Roger Guedes. Eu acho que ele traria muita coisa pro Palmeiras, mas tem um ponto negativo que é o vestiário, né? Ele realmente ele não é um jogador que ia agregar ao vestiário, né? Embora o Palmeiras tenha as linhas bem estabelecidas aí, com relação a isso, haja vista a chegada do Carlos Miguel, que é tido como um jogador que teoricamente é mais complicado de lidar, né, mas que não trouxe nenhuma negatividade para o nosso vestiário. Vamos acompanhando e vamos te trazer informações, até porque daqui a pouco a gente vai falar do SofaScore e eu vou te apresentar 3 laterais, e um tá no Palmeiras já, que podem acabar vestindo a camisa do Palmeiras na titularidade da nossa lateral direita, beleza? Agora vamos lá, vamos falar de uma coisa que me interessa muito, que eu tenho trazido muito aqui ao canal, e que eu trago não é porque eu quero, sei lá, hype ou nada disso não, é porque realmente me interessa, tá? Paulinho, o retorno do Paulinho. Cada dia que passa, a gente viu quanto ele tá se dedicando, a gente entendeu que no Mundial ele mudou o futebol do Palmeiras, né? Jogou muita bola, muita bola, né? E com uma fratura, cara. Na época a gente não sabia que a lesão era tão grave assim. Então jogou à base de injeção, medicação, cara, e jogou bola. Né, mudou a forma do Palmeiras de jogar, classificou contra o Botafogo a gente, meteu gol no Inter Miami numa partida difícil, enfim. Ele se dedicou muito ao tratamento e agora a gente tá vivendo os últimos momentos que separam o retorno do Paulinho, tá? A grande expectativa é que o Paulinho jogue a partida contra o Vasco agora em março, tá? Para isso acontecer, ele não vai jogar de titular, tá? Deve jogar 15 minutos, 20 minutos, vai voltar a pisar em campo, né? Para isso acontecer, a gente tem essas próximas uma semana, essa próxima semana como algo essencial. O Paulinho precisará de muito apoio, sobretudo porque ele vai voltar sem confiança, né? Então vamos ver como é que a situação vai desenrolar. Data em princípio que a gente espera o Paulinho aqui a partida contra o Vasco, tá bom? Agora no comecinho de março, como a gente já estava noticiando para você. E sobre o John Arias, a situação é a seguinte, velho. Ele chegou, treinou muito bem
tá? Muito bem mesmo, e já está à disposição do técnico Abel Ferreira para a partida que provavelmente vai acontecer agora no sábado, né? As quartas de final do Paulistão contra o Capivariano. A Federação Paulista só tá adequando ali o horário, se não me falha a memória, mas em princípio vai ser no sábado, tá? O Palmeiras tem a semana livre para descansar, se recuperar e treinar. E o John Arias já fez acho que 2 atividades com o elenco alviverde, deve fazer mais 3 no mínimo, se não me falha a memória, o clube volta aos trabalhos na quarta-feira, né? Uma vez que segunda agora foi folga, amanhã é carnaval na terça, então quarta-feira o clube volta, né? E aí a gente vai ter uma situação bem complicada, né? Porque o Arias deve jogar pelo menos uns 20 minutos, 30 minutos dessas quartas de final. Essa é a expectativa. A gente achou que ele fosse voltar contra o Fluminense, mas ao que tudo indica, Capivariano será a primeira partida, será a estreia do John Arias. Estamos acompanhando de perto. Antes da gente analisar a partida contra o Guarani, deixa eu te mostrar aqui uma situação que nos interessa muito, que é a chegada do nosso querido lateral direito. O Palmeiras tem um time muito bem estabelecido, mas precisamos fortalecer a nossa lateral direita. O Kelvin ainda não chegou no Palmeiras, a gente ainda depende muito ali dos nossos pontas para fazer as jogadas de linha de fundo, mas eu tenho expectativa ainda com esse jogador, tá? Com relação ao Giai, por mais que ele tenha jogado uma boa partida contra o Guarani, para mim é um jogador defensivo, não vai conseguir render o que a gente precisa, mas é um ativo do clube, vai ser vendido por uma bala no futuro. Então eu trouxe aqui para vocês o Dodô, tá? O Dodô é um lateral direito da Fiorentina, nós já falamos dele no vídeo passado, mas agora eu quero que vocês analisem uma informação que é diferente, tá? Eu sei, é um jogador ali com um valor de mercado na casa de 20 milhões de euros, enfim, uma grana muito alta que o Palmeiras teria que investir, mas se o Palmeiras não conseguir a chegada do jogador comprando ele, o empréstimo é uma opção, porque a Fiorentina não vai bem das pernas, financeiramente e em campo, tá? Então sim, pode acabar se tornando uma opção. Eu vou trazer a minha opção Prime daqui a pouco, tá? A minha principal opção. Mas quando a gente analisa aqui a temporada 25-26 do Dodô, a gente percebe que ele é um jogador que joga todas as partidas e praticamente todos os jogos, todos os minutos em campo, né? Os minutos possíveis. E um ponto que mais me chama a atenção aqui é o seguinte: defendendo, ele tem números muito bons, tá? Então, olha que opção que tá surgindo aqui pra gente. Beleza, o Giai não tá dando certo. O Giai é um jogador mais defensivo, é um lateral defensivo e taticamente tem o seu valor. Por que que a gente não propõe uma troca, por exemplo, do Giai com o Dodô? Assim o Palmeiras não precisa colocar dinheiro nenhum e não vai mexer na folha salarial. Olha que ideia interessante. Eu fiz questão de trazer isso aqui pra vocês, só pra vocês entenderem que, ó, ele é um jogador que ele tem, ok, a sua média de finalizações em jogo, ele tem uma média de assistências, de 2 assistências em 25 jogos na Liga Italiana. Não são números, ó meu Deus, né? Mas é um jogador que com a ação com a bola tem muita, né? E que ele tem ali um nível de passe certo muito alto. Então, vamos imaginar que ele deu 30 passes na partida, em uma partida, né? Ele acertou 82% dos passes. Só que 13 serão no campo de defesa. Ou seja, ele tem um acerto muito alto em passes curtos no campo de defesa e um acerto bem relevante também em passes no terço final, 78% em 17 passes, né? Bastante coisa. Beleza, então a gente teria aqui uma oportunidade de ouro de trocar o Giai, que é um jogador que não tá performando tão bem, pelo Dodô, tá? Que tem um valor de 20 milhões de euros. Mas não é só isso. Pra gente poder te mostrar, né, que faz sentido fazer essa troca, vamos dar uma comparada na temporada 2025 do Giai, tá? Com a temporada 2025-26 aqui do nosso querido Dodô. A média é bem parecida, só que tem um diferente, tá? Um diferencial, né? O Dodô tá jogando na Liga Italiana. Embora os valores de mercado estipulados estejam diferentes, a gente sabe que o Giai tá sendo especulado ali por algo em torno de 90 milhões de reais, né? 80 milhões de reais ali. Quando a gente para pensar, é algo em torno de 15 milhões de euros. Se precisar complementar, eu acho que faz sentido, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a nossa básica comparação aqui. Ambos os laterais não marcaram gols, o que mostra que são jogadores muito defensivos, tá? Ok. Quando a gente analisa o termo passe, o campo passe, cara, o Dodô é muito superior, tá? Ele cria 6 chances de gol, né? Contra 4 do Giai. Número de cruzamentos muito maior,
tem 2 assistências, enfim. E quando a gente analisa então a questão de vezes que foi driblado, que é outro ponto que me interessa muito aqui, é metade, tá? Isso quer dizer que o Dodô é pouquíssimo driblado na liga italiana. Imagina no Brasil, né? Embora o Giai desarme mais, aí é mais que o dobro do que o Dodô faz, né? O Dodô intercepta mais, ou seja, ele não é aquele lateral caçador que vai pra cima do ponta. Ele intercepta passes, ele se posiciona e impede lançamentos, o que também nos interessa. Quando o assunto é drible, cara, não dá nem pra comparar, né? A média de dribles do Giai é assim, é algo assombroso, né? Já a média de dribles do Dodô é altíssima, tá? É um jogador que comete menos faltas e que sofre mais faltas. E o melhor, né? Embora tome bastante cartão amarelo, quando a gente parar pra pensar, são 4 em 25 jogos, né? Ele não toma vermelho. Então, assim, é um lateral, pra mim, completo e uma baita opção. A segunda opção que a gente vai trazer, e é a minha favorita, embora eu goste muito dessa possibilidade de troca do Dodô com o Giai, é o Paulo Henrique do Vasco. A gente já tem falado muito dele, né? Jogador com valor de mercado especulado ali em 6 milhões de euros, uma grana boa, uma grana que realmente é considerável, né? Uns 42 milhões de reais, mas é muito mais barato que por exemplo, que o Dodô, né? Quando a gente analisa a temporada do Brasileirão dele em 2025, a gente vai perceber que é um jogador que também joga praticamente todas as partidas como titular e a partida inteira, mas que principalmente é um jogador que tem um número ali de gols, ok, pequeno, mas olha o número de assistências do cara, velho, 8. Por quê? Porque ele tem um número de ação, né, com bola maior que o Dodô até, né? Então, assim, é um jogador que chega na linha de fundo, que cruza, que finaliza gol. É um jogador que também sabe defender. Olha a média de desarme por jogo do PH, 3, tá? Jogador que chegou à seleção. Então, assim, faz sentido a gente comparar, por exemplo, o Paulo Henrique com o Dodô? Eu acho que faz, né? Eu acho que faz bastante. Vamos analisar então o Brasileirão de 2025 do Dodô com a Série A agora do nosso querido. A Série A do Dodô com o Brasileirão do nosso querido PH, né? Mesma função em campo, beleza? Ataca e defende, né? Com o PH atacando até mais que o Dodô, na minha visão. E aí, quando a gente vem para os números, o PH tem gol na temporada, o PH tem 8 assistências, velho. 4 vezes mais que o Dodô. Por mais que o Dodô esteja jogando na Liga Italiana, é um número assustador, né? Passes do Dodô são muito melhores, né? Ele cruza mais também, enfim, cria mais chances, mas assim, defendendo, cara, não dá nem pra comparar, né? O Paulo Henrique tem médias assustadoras. E com relação a dribles certos também. Então, o meu favorito no momento é o Paulo Henrique, tá bom? A terceira opção é bem conhecida de vocês, é a gente aproveitar a nossa base. A gente tem o Luiz Saboia, que é um jogador bom de bola, ambidestro, que traz pro meio, um lateral ao estilo Marcelo. Já que a gente emprestou o Gilberto, pra mim um erro crucial assim, tá, da diretoria do Palmeiras. Eu sei, jogador com personalidade forte, esse tipo de jogador é só você chamar de canto e orientar. Garoto, você não ganhou nada ainda. Vem pra cá, baixa a bola, tal. Coloca o moleque ali, sabe? Acalma o garoto, tal, porque é óbvio, é um mundo que te deslumbra, né? Mas enfim, faz isso e aproveita o talento do menino, tira o melhor que ele tem a oferecer. Com o Saboia é a mesma coisa. O Saboia a gente tem que chamar, tem que orientar e tem que dar minutos em campo. Eu não tô entendendo muito bem por que o Abel tá fazendo esse esquema de colocar o Arthur pra jogar, colocar o Pacheco pra jogar, os moleques jogam bem e aí ele tira 5, 6 jogos, 7 jogos sem atuar, depois põe de novo. O Luxemburgo uma vez falou que isso é bom, né, pro garoto que tá chegando, porque aí você não deixa ele se deslumbrar, mas também mostra que ele tem espaço no elenco, né? Diz a sua opinião nos comentários porque ela é muito importante. Saboia pode ser esse lateral? Você prefere gastar 40 milhões e trazer o PH ou troca o Dodô pelo GI? Qual das três opções que a gente trouxe fazem mais sentido pra você, tá bom? Vamos falar agora aqui da partida contra o Guarani rapidamente e analisar o volume de jogo do Palmeiras. O Palmeiras jogou demais, tá? Tem um volume de jogo expressivo, atacou bastante, criou muitas chances, numa noite que, poxa, não foi a melhor do Vitor Roque do ponto de vista de gol. Beleza, mas ele jogou demais, velho. Ele abriu muito espaço. E eu percebi que a torcida do Palmeiras, ela soube entender que embora o resultado tenha sido 1-1, o Palmeiras fez uma partida realmente incrível, tá? Fez uma partida de muito dinamismo, com muitas ações táticas e que provou por A mais B que se o Palmeiras jogar bem, a torcida vai saber entender quando o resultado não for uma vitória.
Era uma das coisas que a gente pontuava sempre aqui, né, e é bom pra gente ver que a gente não tá ficando louco. Quando o Palmeiras jogar bem, for pra cima, sabe, criar, a torcida vai saber entender quando a partida não for tão positiva, tá bom? Então é isso, rapaziada, agradeço do fundo do meu coração, o canal não para de crescer, eu conto muito com vocês, muito, tá? De coração, para que a gente continue esse projeto maravilhoso aí. E o meu muito obrigado a todos os membros do canal, a galera que tá chegando, todo mundo que tá sentando like aí, hypando os vídeos, isso é muito importante pra gente, tá bom? Mais uma vez, obrigado pelo carinho de sempre, um forte abraço e avante palestra!